Olá, seja bem-vindo à Maratona Finanças do MEI. Nessa aula nós vamos falar sobre fluxo de caixa, movimentação de entradas e saídas do seu caixa. Primeiro, o que a gente precisa entender? O que é fluxo de caixa? Meus queridos, fluxo de caixa nada mais é do que um relatório onde a gente vai inserir tudo que entrou de dinheiro no caixa e tudo que saiu de dinheiro do caixa. Tá? E esse relatório, depois que a gente fizer algumas análises, eles geram algumas informações. E a gente utiliza essas informações para tomar decisão. Tá? Então não é nada mais que isso, o nome parece ser assustador, mas não tem nada de assustador. Simplesmente é um relatório financeiro, onde a gente vai colocar diariamente as informações de tudo que entrou de dinheiro e tudo que saiu de dinheiro do caixa. É importante dizer, meus queridos, que toda vez que eu falar caixa aqui, o que você precisa entender? Quando eu disser a palavra caixa, entenda, é o dinheiro que tem no caixa físico, dinheiro físico, né, o papel moeda, moeda metálica, e também o dinheiro que está lá no banco. Tá? Quando eu disser a palavra caixa, eu estou me referindo ao caixinha físico e também à sua conta lá no banco, se você a tem. Tá? Então, qual é o saldo do caixa? É o valor que está lá na conta do banco mais o valor que está aqui na caixinha. Esse é o saldo do caixa. Tá? Isso precisa ficar bem claro. Toda vez que eu usar a palavra caixa, é a soma do saldo que está no banco mais o saldo que está aqui na sua mão, na sua caixinha. Tá? Isso tudo é o caixa, é o que está disponível para você. Ele está disponível tanto no caixa quanto lá na conta do banco para você usar, pagar as contas e receber aí as suas vendas, tá? Então, caixa é isso. O fluxo de caixa é esse controle de tudo que entrou, seja em dinheiro aqui fisicamente, ou tudo que entrou lá na conta do banco. Se você fez uma venda, o cliente depositou lá na sua conta do banco, foi uma entrada de caixa. Se você pagou lá o DAS e pagou com o código de barra para a conta do banco, foi uma saída de caixa. Por mais que você tenha pago lá, direto na sua conta corrente lá no banco, você vai registrar como uma saída de caixa. Tá? Então, o fluxo de caixa é esse relatório que mostra as entradas e as saídas e, no final, ele passa a gerar informações importantes que vão te ajudar a melhorar a gestão financeira da sua empresa. Ou, no popular, vai te ajudar a melhorar, né, a entender as finanças, de qual movimentação financeira da sua empresa. Tá? E quais são os benefícios? Informação de quanto entrou por dia, quanto saiu por dia. Você vai ter o controle diário de todas as receitas, quer dizer, tudo que você ganhou, de todas as despesas, quer dizer, tudo que você gastou. Você vai conseguir observar quais foram os gastos mais altos, você vai conseguir observar quais foram as receitas mais altas, o dia que entrou mais dinheiro, o dia que você gastou mais. Né? Você vai observar também, vai conseguir fazer um planejamento, né, para programar, para equilibrar os seus pagamentos com os seus recebimentos. Naquela semana que você tem mais pagamentos, vamos tentar equilibrar, né, para que você tenha também naquela mesma semana os maiores recebimentos, tá? E, além do mais, te ajuda também a evitar erros e esquecimento. Se você colocar, planejar tudo certinho, programar os pagamentos no seu fluxo de caixa, você nunca vai errar, porque todo dia você vai lá e vai mostrar para você o que você tem que pagar. Então, você só precisa ir alimentando diariamente o seu fluxo de caixa. E aí, naquele dia, no dia 7, você vai lá no dia 7, vai ver todas as contas que você tem a pagar, vai ver também as entradas de dinheiro que vai ter no dia 7, e você já vai saber se vai ter condições ou não. Olha quantas informações ricas o fluxo de caixa proporciona para a gente, que nos ajuda aí a cuidar das finanças da nossa empresa, tá? E é preciso, meus queridos, para a gente começar a controlar o nosso fluxo de caixa, para ter a gestão da nossa empresa na palma da nossa mão, as finanças da empresa na palma da nossa mão, você precisa adotar uma rotina. Isso é fundamental, tá? Então, todos os dias, olha o que eu disse, todos os dias você vai ter que olhar o seu fluxo de caixa. Você vai gastar, em média, 20 minutinhos. Para quê? Para ver os pagamentos que você tem na data de hoje e ver também os recebimentos que você tem. Se você tem mais pagamentos que recebimentos, você vai ter que arrumar um jeito para conseguir dinheiro para efetuar aqueles pagamentos. Se você tem mais recebimentos que pagamentos, tudo bem, o saldo do caixa vai ficar positivo naquele dia. Não tem problema nenhum, mas você tem que ter o hábito de olhar a planilha, o seu fluxo de caixa, de manhã ou à tarde. Pelo menos 20 minutos por dia. Se você olhar à tarde, você vai se programar para o próximo dia.
Ah, professor, eu só consigo olhar minha planilha à noite quando eu chego em casa. Tudo bem, então à noite você vai olhar a sua planilha do próximo dia. Você vai começar a planejar os pagamentos do próximo dia, já vai separar ali os pagamentos que você tem que fazer no dia seguinte, já separa, já deixa prontinho. No outro dia você vai lá e paga. No outro dia à noite você vai fazer a mesma coisa sempre para o próximo dia, tá? Se você consegue olhar de manhã, é mais fácil. De manhã você já vê tudo que você tem que pagar no dia, já vai lá, já paga, já faz o pagamento, ou tudo que você tem a receber, já vai lá, já verifica se recebeu durante o dia e já consegue ter esse controle. Mas você precisa acompanhar. Acompanhar é fundamental. Tá lá previsto os recebimentos? Vai lá no extrato da conta corrente e vê se você recebeu. Está previsto para receber R$200? Vai lá ver no final do dia se você recebeu. Está previsto para pagar R$100? Pague os R$100 naquele dia. Não é? Então, observe, acompanhe toda a previsão que foi feita no fluxo de caixa, as informações que estão no fluxo de caixa e acompanhe diariamente. Pelo menos 20 minutos por dia. Tá? E aí você pode estar perguntando, qual é o melhor horário? E eu costumo fazer isso à noite. Né? O melhor horário para mim é à noite, onde eu consigo ver se o que tinha previsto para receber foi recebido lá no caixa ou lá no banco, e o que tinha previsto para pagar realmente foi pago durante o dia. Né? Para mim, o melhor horário é à noite. Né? Então, aí você vê qual é o melhor horário para você. Eu acho mais fácil à noite. 20 minutinhos diários. Depois, semanalmente, você também vai ter que olhar a planilha semanalmente com um olhar mais amplo. Você vai olhar a movimentação da semana. Tá? Então, você vai gastar em média 40, 50 minutos no final de semana, no sábado ou na própria sexta-feira, que você fechou a sua semana, na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã, você vai olhar a sua planilha já com a visão geral da semana. E aí você vai comparar o saldo do caixa, o saldo do banco, está batendo com o saldo da sexta-feira, está fechadinho. Você vai verificar quais são os próximos gastos que você vai ter na próxima semana, tá? Então, semanalmente você vai olhar, tá, agora na próxima semana, o que eu tenho que pagar? E aí você vai elencar tudo que você tem que pagar na segunda, na quarta, na sexta. Você vai fazer, vai verificar se os pagamentos estão ali programados na planilha. E vai verificar também os recebimentos. Os recebimentos da próxima semana, da próxima semana está programado, tá? Feito isso, programou direitinho, o saldo do caixa fechou, lá com o saldo do banco, com o saldo da planilha, bateu o saldo do banco mais o saldo do caixa, ficou igual ao saldo da planilha? Ficou. Então, sua semana está fechada. Está programado os próximos dias? Está. Então, você fechou a semana. E mensalmente, também você vai gastar aí algo em torno de 1 hora e meia, para você olhar sua planilha mensalmente com um olhar mais amplo ainda, com um olhar mensal. Aqui você vai verificar todos os gastos que você teve, né, os gastos, todos os recebimentos, o saldo do mês, né, tudo que entrou no mês, tudo que saiu no mês, qual foi o saldo daquele mês, ficou positivo, ficou negativo, quer dizer, sobrou dinheiro, faltou dinheiro, quais foram as despesas mais significativas ali, o que mais te chamou a atenção. Você vai olhar para essas despesas, vai pensar em formas de reduzir essas despesas, olhou para as despesas, fez essa análise, depois você vai para as receitas. Quais são as receitas mais significativas, quais são aquelas que você precisa incentivar, quais são aquelas que você precisa cobrar. Então, você precisa fazer uma análise mais ampla mensalmente. Aí você vai gastar algo em torno de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas por mês, não é? Para fazer essa análise mensal. Mas essa rotina, meus queridos, é fundamental, tá? Fundamental. E como que monta um fluxo de caixa? Bom, funciona da seguinte forma. Nós aqui, da Escola para MEI, nós já pensamos nisso para você. Não vou ficar ensinando você a fazer tudo isso aqui, a fazer isso aqui no Excel, não. Nós já preparamos uma planilha para te ajudar nisso, tá? Eu coloquei isso aqui na lousa para apenas mostrar para vocês como que você vai preencher na planilha, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai baixar uma planilha lá no nosso canal do Telegram. A planilha está lá prontinha, configurada, branquinha, pronta para você só começar a inserir os dados. Então, o que você vai fazer agora? Você vai lá no canal do Telegram e vai baixar a planilha, tá? Aqui, nós vamos parar por aqui, porque agora eu vou lá para a tela do meu computador para mostrar para você como que você vai operacionalizar a planilha. Então, eu vou mostrar na tela do computador a planilha, os botões para você conhecer, ter intimidade com a planilha. E aí, depois, nós vamos fazer um exercício, um exemplo para preencher essa planilha. E aí, na hora de preencher, a gente vai voltar aqui para a lousa e eu vou preenchendo com vocês aqui na lousa, mostrando para vocês como é que faz. Depois a gente vai ver os saldos e fazer a análise do primeiro mês. Fechou? Aí depois nós vamos para o segundo mês. A mesma coisa, vamos preencher do segundo mês, vamos fazer a análise do mês.
Fechou? Depois nós vamos para fazer a análise mensal, comparar o primeiro mês e o segundo mês. E assim a gente finaliza o conteúdo de hoje, tá? Então agora nós vamos lá para a tela do meu computador, você vai baixar lá no canal do Telegram a planilha, está lá disponível para você. Nós vamos lá para a tela do meu computador para eu te mostrar como que faz para preencher, para usar a planilha. Bora lá! Muito bem, agora na tela do computador, né, essa planilha que você já baixou lá no seu canal, lá no canal do Telegram da Maratona. Então você já baixou essa planilha, você já está com ela aí. Né? Então eu vou te explicar rapidinho aqui como ela funciona. Né? Então essa planilha de fluxo de caixa tem aqui os dias, né, de cada mês. Então tem aqui o 1º de janeiro, 2º de janeiro, 3 de janeiro, e vai assim, meus queridos, até 31 de dezembro você tem essas informações, tá? Se você clicar nesse botãozinho aqui do lado, ó, ele vai mudando, vai levando a sua planilha mês a mês para o lado, né? Então, ó, 30 de janeiro, 31 de janeiro, acabou o mês, já tem aqui uma coluna total, onde ela vai somar tudo que aconteceu no mês de janeiro, tá? E assim vai. Depois fevereiro, né? Em fevereiro também, acabou o mês de fevereiro, já tem aqui um total para fechar o mês de fevereiro. E assim vai indo, ó, março, depois de março vem abril, maio, junho, e assim vai até dezembro, ó. Vai assim até dezembro. Chegou em dezembro, você tem aqui nesse marrom mais escuro a soma do ano, né? A soma de tudo que entrou e tudo que saiu em dezembro, no ano inteiro. Né? Não é só em dezembro, não. Dezembro nessa coluna aqui, ó. Nessa coluna você vai ter as entradas e as saídas de dezembro. E nessa coluna aqui, total anual, tudo que entrou e saiu em dezembro. Em dezembro não, no ano de 2021, tá? Total anual, total do ano, né? Então, muito bem, nessa coluna, o total do ano. Muito bem. Feito isso, meus queridos, essa parte verde, deixa eu voltar lá para o Rio de Janeiro, você pode voltar tanto nessa setinha aqui, quanto pegar o botãozinho dele, trazer ele, arrastar ele, eu acho que é mais rápido, tá? Você vai arrastando ele aqui, clica nele, segura e vem arrastando ele, ó. Voltamos aqui para o dia 1º de janeiro. Então, nessa parte verde tem as entradas de dinheiro no seu caixa, daquilo que entrou de dinheiro no seu caixa, seja no seu caixinha físico, seja lá na sua conta do banco, tá? Então, tudo que você recebeu em dinheiro, você vai colocar aqui, só vai preencher, tudo via cartão de crédito, tudo que você recebeu via cartão de débito, né? O Pix, as entradas que você teve de Pix e outras entradas que você teve aí. Então, você só escolher o dia, no dia 3, recebi R$ 250 de cartão de crédito. É só digitar os 250, ponto, né? No dia 4, recebi via Pix R$ 500. Aqui, ó, 500 entra, pronto, já está aqui os R$ 500 registrados via Pix, ó, via Pix no dia 4 de janeiro, tá? Simples assim. Para apagar, é só selecionar ela, dar o del, clicar no delete e você apaga. Então, essa parte verde são as entradas de dinheiro no caixa. Em vermelho, nós temos as saídas de dinheiro do caixa, daquilo que você paga. E essas saídas já estão categorizadas, né? Então, temos aqui a primeira categoria, custos operacionais. A segunda categoria, os gastos, as despesas que você tem com a administração, despesas financeiras e despesas de vendas. Depois aqui você tem despesas com o pessoal, despesas que tem com você como proprietário, no caso o seu Prolabore, e despesas que você tem com seus funcionários, caso você tenha funcionário aí. Despesas de investimento em outras saídas. Eles já estão categorizados. Você pode estar falando, professor, mas não tem lugar para eu lançar aí. Tem sim. Se você apertar o maisinho aqui do lado, tá vendo que tem vários sinaizinhos de mais aqui? Esse primeiro sinal de mais, ele abre a primeira categoria, nesse caso, custos operacionais. É só clicar nele. Clicou nele, abriu, ó, custos operacionais. Já tem aqui até alguns custos que normalmente os MEIs utilizam, né? Se precisar mais algum, é só você colocar aqui do lado. Aqui nessa coluninha pequenininha aqui onde tem o V, tem um símbolo aqui, ó, um aviso aqui, né, um recado meu dizendo, ó, esse custo que você pôs, ele é custo variável, então você coloca V. Ele é custo fixo, então você coloca F. Ele é um bem, então você coloca B. Tá? Isso aqui vai te ajudar aí a interpretar se é um custo fixo ou se é um custo variável. Tá? Muito bem. Depois aqui, e se você não colocar também, nessa planilha aqui não tem problema. Tá? Não tem problema se você deixar em branco. Ah, professor, eu não sei interpretar se é custo fixo, se é custo variável. Não tem problema, pode deixar em branco. Nessa planilha aqui não vai interferir em nada, tá?
Muito bem. Agora eu quero abrir administração, finanças e vendas. Vem no segundo mais aqui que abre, ó. Ó, aí tem o DAS, que você vai pagar todo mês, tem IPTU, IPVA, né, tarifas bancárias, alimentação, tem algumas aqui mais usuais, e se faltar alguma é só você escrever aqui embaixo. Ah, professor, mas ainda assim não dá. Então você clica numa linha aqui, clica no número da linha aqui, ó, e com o botão direito em cima do número, vem aqui, vai aparecer essa janelinha, você clica em inserir. Clicou em inserir, ele vai colocando mais linhas aqui. Quanto mais linhas você precisar, só ir fazendo esse processo, tá? Que ele vai colocando novas linhas aqui sem problema nenhum. Não vai causar nenhum prejuízo à sua planilha, tá? Depois, para fechar, é só clicar no menos aqui e ele fecha. Ah, eu quero abrir a aba pessoal. Então, vim aqui no terceiro mais, olha lá. Ele abre aqui a abinha pessoal. Depois, a mesma coisa para a abinha investimentos. O penúltimo mais aqui, ó. Tem aqui alguns investimentos, tá? E depois, outras saídas, prestações que você tem da geladeira, da bicicleta que você comprou para entregar, sei lá, para entregar marmita, né? Prestações do freezer, do fogão, não é? Aquele que você precisa comprar em prestações, você vai lançar a prestação em cada dia aqui. Inclusive as futuras, tá? Dos próximos meses, você já tem aqui até dezembro, você já pode ir lançando elas, tá? Depois, você no menos, você fecha essa categoria. Muito bem. Aí o que acontece? Da mesma forma que aqui na linha 10 tem o total das entradas, quer dizer, a soma de tudo que entrou naquele dia, aqui na linha 68 também tem o total das saídas. A soma de tudo que saiu naquele dia, dia por dia. 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, e você vai preenchendo isso dia por dia, tá? Depois que você somou cada dia, a planilha vai mostrar para você aqui ó, o saldo do dia. O que é o saldo do dia? Como foi o seu dia? Quanto entrou de dinheiro e quanto saiu de dinheiro? Quando confronta tudo que entrou e tudo que saiu, quanto sobrou? Esse é o seu saldo do dia. Tá? O saldo do dia anterior é como fechou o caixa no dia de ontem. Né? O saldo anterior, saldo antes desse dia. Então, como que fechou o caixa ontem? O caixa ontem fechou em R$ 1.100. É até o exemplo que nós vamos fazer na lousa. Né? Então, o ano passado terminou com um caixa de R$ 1.100 no dia 31 de dezembro. Então, nós vamos começar 1º de janeiro com um caixa de R$ 1.100. Está aqui, ó, saldo do dia anterior de R$ 1.100. Já até pus o valor aqui, tá? Mas aí você vai pôr o seu valor que você vai ter aí. Eu já pus o 1.100 aqui, porque como é o exemplo que nós vamos fazer na lousa daqui a pouquinho, então eu já pus aqui os R$ 1.100, tá? Esse é o saldo do dia anterior. E depois nós temos aqui o saldo atual, é o que sobrou, né? O que sobrou do saldo do dia, mais o saldo anterior, como ficou o saldo atual, né? O saldo do dia foi, por exemplo, imagine que entrou R$ 100 e saíram R$ 80. Qual é o saldo do dia? R$ 20. R$ 20 é o saldo do dia, o que sobrou no dia. E aí, se você já tinha 1.100 lá no caixa, o seu saldo atual, essa linha preta, vai ser os 1.100 que você já tinha, mais os 20 de hoje, o saldo de hoje. Então, o saldo atual vai ser 1.120, tá? Esse é o saldo atual, é a junção de tudo que já tinha mais o que entrou ou saiu na data de hoje, tá? E assim a planilha vai fazendo dia por dia, tá? Dia por dia até dezembro, tá? Aqui, no final do mês, vou puxar aqui para o final do mês aqui, ó. Todo final do mês tem a coluna total, onde ela vai somando em linhas. Então, ela vai somar tudo que entrou em dinheiro no mês de janeiro, vai aparecer aqui. Tudo que entrou em dinheiro, em crédito, no mês de janeiro, vai aparecer aqui. E assim para cada um deles. Para as despesas, da mesma forma. Se eu abrir aqui ó, a categoria administração financeira de vendas, ó, então aqui vai somar também da mesma forma, tá vendo? Então vai somar tudo que você gastou de energia elétrica no mês de janeiro, tudo que você gastou de alimentação no mês de janeiro, material de escritório, tá? Então aqui ele soma as linhas, linha por linha, tá? Para que você saiba quais são os seus gastos com aquele item durante o mês, tá? Feito isso, meus queridos, aqui agora nós temos a abinha análises, né? Essa abinha amarela aqui. Ao clicar nessa abinha análises amarelas, ó, você vai ver a planilha com os dados mensais. Aquelas colunas marrom que tem lá na planilha fluxo de caixa,
elas trazem para cá de forma automática tudo que você gastou no mês, né? No caso das despesas, e tudo que você ganhou no mês nos gastos das receitas, no caso das receitas. Então, ó, de dinheiro, quanto entrou de dinheiro no seu caixa no mês de janeiro? Quanto entrou de cartão de crédito no mês de janeiro? E assim para todos os outros meses. Aqui você não vai precisar ficar somando dia por dia, não, não. Conforme você vai lançando aqui na abinha azul, na planilha de fluxo de caixa, conforme você vai lançando dia por dia, a própria planilha já vai somando o mês lá na linha marrom, e bem aqui também ela vai lançando, vai trazendo para cá as informações já somadas, tá? Dia por dia já vai trazer para cá em dinheiro, tá? Então, imagine que no dia 10 entrou R$100 e no dia 11 entrou mais 150. Você vai observar que ao lançar lá dia 10 R$100, dia 11 150, aqui no mês de janeiro já vai aparecer R$250, que é a soma de todos os dias de janeiro. Você não vai precisar mexer nada aqui, por enquanto eu só estou te mostrando que tem. Por quê? Porque ela serve para fazer as análises, tá? Ela também, no caso das despesas, está categorizada, né? Todas as categorias de gastos. A mesma forma, só clicar no maisinho que abre a categoria aqui, ó, tá vendo? E o que você lançar lá vai aparecer aqui também. Só igualzinho à anterior, tá? Você não vai precisar mexer nada aqui, só estou te mostrando que ela existe, porque depois a gente vai precisar fazer algumas análises. E aí você vai precisar dessa abinha análise, tá bom? Agora, nós vamos lá para a lousa para fazer o exemplo para a gente entender qual é o funcionamento dessa planilha. Vamos lá. Muito bem, pessoal, voltamos aqui para a lousa, né? E agora que você já baixou, você já conhece a planilha, já te ensinei aí as principais funcionalidades da planilha, você já sabe como é que faz para abrir cada botãozinho da planilha, tudo funciona simples e direto. Agora nós vamos fazer um exemplo de preenchimento dessa planilha. Inclusive, meus queridos, esse exemplo está disponível, né? Esse exemplo que nós vamos usar aqui, ele está no e-book Fluxo de Caixa Passo a Passo, que também está disponível para você lá no canal do Telegram. Então, se você ainda não baixou esse e-book, corre lá agora, baixa o e-book para você acompanhar aí o exemplo que eu vou começar a fazer aqui na lousa, tá bom? Então, vamos lá. O exemplo diz assim, ó. No mês de janeiro, o saldo em caixa, no início do mês, era de R$1.100. Então, o saldo inicial do mês de janeiro, R$1.100. Isso quer dizer que o mês de janeiro começou já com dinheiro no caixa. Começou com R$1.100. Então, tá aqui, ó, R$1.100 é o saldo anterior, tá? É o saldo do mês passado, que sobrou do mês passado e finalizou o mês passado e vai começar esse mês com um saldo de R$1.100. Muito bem. E depois ele segue, ó. Os recebimentos das vendas, né, aquilo que você recebeu das vendas, aconteceram da seguinte forma. Aí diz lá, no dia 3 de janeiro, houve uma entrada de R$150 em dinheiro. Então, entrou lá na conta, em dinheiro, entrou R$150 que você recebeu em dinheiro. Então, você vai registrar lá no seu fluxo de caixa, entradas R$150. Então, aqui, ó, fluxo de caixa, entradas em dinheiro, R$150. Aqui, ó, no dia 3 do 1, tá? No dia 3, dinheiro, R$150. Simples assim, tá? Vamos para o segundo dia. O segundo exemplo diz assim, ó. No dia 7, você recebeu R$456 via Pix. No dia 7. Então, você vai lá na sua planilha, vai lá no dia 7, recebeu R$456 via Pix. Pix está nessa linha. Pix, dia 7, R$456. O valor que você recebeu via Pix. Muito bem. Depois continua. No dia 8, tá? Então, você recebeu R$664 via cartão de crédito. Perdão, via cartão de débito. Você recebeu R$664. Se foi no dia 8, né, cartão de débito, normalmente esse dinheiro está disponível no dia seguinte. Né? Normalmente fica disponível no dia 9. Então, a gente vai lá no dia 9 e coloca o dinheiro que recebemos via cartão de débito. R$664. Dia 9, R$664.
Mas, professor, se lá está dizendo dia 8, por que você pôs no dia 9? Justamente por isso. Quando a gente vende com cartão de débito, num dia, o dinheiro fica disponível para nós no outro dia. A venda ocorreu no dia 8, mas o dinheiro só vai ficar disponível para nós, só vai cair na nossa conta no dia 9. E você só vai colocar na planilha no dia em que esse dinheiro cair na tua conta. Não é no dia da venda, tá? A mesma coisa com cartão de crédito. Cartão de crédito, algumas operadoras trabalham com a venda hoje e só recebe 30 dias depois, né? Depende aí de cada operadora, mas algumas só recebe dia 30. Então, se você vender hoje, você só vai colocar no seu caixa 30 dias depois. Embora a venda foi hoje, o dinheiro só vai estar disponível para você 30 dias para frente, tá? Então, você vende hoje, no fluxo de caixa, você vai colocar 30 dias depois. Feito isso, meus queridos, já lançamos as entradas. Tivemos uma entrada em dinheiro no dia 3, outra via Pix no dia 7, e Pix, você sabe, cai direto lá na conta. E no dia 9 tivemos outra entrada de R$ 664. Pronto, já lançamos as nossas entradas, tá? Agora vamos lançar as saídas dessa semana, desse mês. Então, as despesas desse mês foram o seguinte, ó. No dia 4, tivemos um aluguel, despesa de aluguel. Tivemos que pagar o aluguel no dia 4 para o dono do imóvel, né? E esse aluguel tem o valor de R$ 680. Então, vamos lá, agora são as saídas, né? Vamos ver aqui, saídas, aluguel, R$ 680 no dia 4. Então, dia 4, aluguel, R$ 680 de aluguel. Perceba que agora é lá na coluna de saídas, lá na parte vermelha da planilha, tá? Muito bem. Depois ele continua. No dia 9, pagamento da energia elétrica, pagamento da conta de luz, não é? R$ 112 no dia 9. Então, a gente vai lá no dia 9, aqui dia 9, energia elétrica, puxa a linha aqui, ó. Energia elétrica no dia 9, R$ 112. R$ 112 no dia 9. Depois ele continua, no dia 10, compra de mercadorias para revendas, por R$ 580. Então, agora você comprou mercadoria e já pagou à vista. R$ 580 no dia 10. Mercadorias, aqui ó, mercadorias, no dia 10. R$ 580. R$ 580. Tá? Por enquanto, só estamos preenchendo a planilha, não estamos fazendo análise nenhuma. Com meio dos documentos que a gente tem, nós estamos alimentando a planilha. Muito bem. E depois, no dia 20, claro, né? MEI não pode deixar, né? Não pode esquecer, o pagamento do DAS no dia 20 de R$ 61. Então, o DAS aqui, deixa eu puxar aqui o DAS, R$ 61 aqui, ó, no dia 20. No dia 20, então, pagamos o DAS, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos somar. Aí na sua planilha já vai fazer automático, vai somar aqui o total das entradas e vai somar aqui também o total das saídas, tá? Vamos lá, vamos somar então. Entradas, no dia 3/1, qual é o total das entradas? R$ 150. R$ 150 é o total das entradas no dia 3. E o total das saídas no dia 3? O total das saídas não houve saídas no dia 3, ó, estão todas vazias. Depois, no dia 4, não houve entradas no dia 4, ó, o dia 4 estão todas vazias, então não houve entradas no dia 4, mas houve saídas no dia 4, né? Totalizando aqui, então, R$ 680 de saídas no dia 4. Depois, no dia 7, somando aqui as entradas, dá 456. Ah, professor, por que o senhor repetiu o valor? Não, eu não repeti. Eu somei essas 3 células aqui. Não é? Esse mais esse dá os 456, total das entradas. Não teve saídas no dia 7. Então, aqui, ó, não teve saídas no dia 7. Ponto. Vamos aqui para o dia 9. No dia 9, eu tive uma entrada só via cartão de débito. Então, somando aqui as entradas, R$ 664. Observe que no dia 8 não teve movimentação de entradas, né? E também não teve movimentação de saídas. Tudo bem?
No dia 9, teve entradas de 664 e teve saídas de 112. Então, vou total aqui, ó. Total das saídas, 112. Muito bem. Feito isso, meus queridos, agora eu vou continuar aqui, ó. No dia 10, não teve entradas no dia 10. Aqui, ó, os 3 estão vazios, não teve entrada no dia 10. No dia 10 teve saídas de 580. Então, somando aqui, R$580 é o total das saídas, tá? E no dia 20 também não teve entradas. No dia 20 estão vazias, não teve entrada, e teve só a saída, que é o pagamento do DAS, R$61. Então, só teve uma saída de R$61. Aqui na última coluna é o total. A gente vai somar linha por linha, somando as linhas. Então, aqui, ó, no dinheiro, nós tivemos só uma entrada de R$150 em dinheiro. Tá aqui, ó, R$150. O que eu estou fazendo, meus queridos? Estou somando a linha, tá? Então, peguei daqui, ó, R$150, somando aqui, deu R$150. Olha na outra linha, somando aqui o cartão de débito, só deu, somando, 664. Depois, no Pix, a mesma coisa, ó, Pix, somente uma entrada de 456. 456 de Pix, né? E agora eu tenho que somar o total das entradas, né? Somando aqui o total das entradas, eu tenho que somar 150 mais 664 mais 456, que foram as entradas dessa semana, ou desse mês, não é? Dá R$1.270, se minha conta estiver certa. R$1.270 foram as entradas desse mês, tá? Muito bem. Depois, vamos fazer a mesma coisa com as saídas, né? Nas saídas nós temos R$680 de aluguel. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, R$680 são as saídas do aluguel. Nós temos também, o que mais aqui? Mercadoria. Somando a linha da mercadoria, nós temos R$580 de mercadorias. E também, somando aqui a linha do energia elétrica, R$112 de energia elétrica. R$112, somando a linha de energia elétrica. E também somando aqui a linha do DAS, R$61. R$61, só somei a linha. Você fica tranquilo aí, porque na sua planilha já está somando tudo automático. Fica tranquilo, você não vai precisar fazer essa conta, não é? Então, somei aqui os dados da linha, achei os totais aqui. Muito bem. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu preciso somar aqui as saídas, né? O total das saídas. Então, eu preciso somar os 680, mais os 112, mais os 580, mais os 61, que dá R$1.433. Esse é o total desses três valores aqui, ó. 680, 112, 580 e 61. Somei o total das saídas, 1.433, tá? Agora observe, vamos fazer dia por dia. Como é que funciona isso? O saldo do dia quer dizer como ficou o saldo do dia. Mais entrou ou mais saiu? Não é? Como que a gente faz isso? Eu tive uma entrada de R$150. Porém, não saiu nada no dia 3. Entrou 150, mas não saiu no dia 3. Então, qual é o saldo do dia 3? Uma entrada de R$150. Esse é o saldo. O que é o saldo? Entradas, total das entradas, menos o total das saídas. Então, o saldo do dia foi R$150. R$150 mais os 1.100 que já tinha do saldo do mês passado, somando os dois, o nosso saldo atual será 1.250. Este é o saldo do seu caixa no dia 3. Quer dizer que se você somar o que tem lá no banco no dia 3, no final do dia 3, mais o que você tem em dinheiro aqui no caixa, tem que dar 1.250.
Se não deu, você precisa conferir se você não lançou nenhum valor errado, se não esqueceu de alguma notinha, de alguma conta, aí você precisa verificar se não tem nenhum outro gasto ou entrada no dia 3. O saldo que está na conta do banco, mais o saldo do seu caixa, tem que ser igual a esse valor aqui. Ficou igual, pronto, fechou o dia 3, bora para o dia 4. No dia 4 não teve entradas de dinheiro, só teve saídas de R$680. Né? Então, qual é o saldo do caixa? Neste dia aqui, o seu caixa ficou negativo. Por quê? Porque não entrou dinheiro, muito pelo contrário, só saiu dinheiro. Então, ficou negativo menos R$680. Por que ficou negativo? Pensa, nesse dia aqui, no dia 4, não entrou dinheiro nenhum no caixa. Não teve entradas. E só teve saídas nesse dia. Se só saiu, então ficou negativo em R$180. Ah, professor, mas esse é o saldo do caixa? Não. Esse é o saldo do dia. Né? O saldo do caixa a gente vai apurar agora. Né? Aqui embaixo você vai colocar o saldo do dia anterior. Qual era o saldo do dia anterior? 1.250 era o saldo do dia anterior. Foi o que sobrou ontem. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1.250, o saldo de ontem. Então, perceba, eu tinha 1.250 no caixa ontem. Saiu 680, quanto vai sobrar? Segundo a minha colinha ali, ó, deve sobrar R$570. É isso? É isso. Vai sobrar, então, R$570. Este é o saldo do caixa no dia 4. Saldo do caixa no dia 4. Tá? Depois, você vai fazer a mesma coisa para o dia 7. No dia 7, só tivemos entradas de 456, né? E não tivemos saídas no dia 7. Então, qual é o saldo do dia 7? O saldo do dia 7 ficou positivo em R$456. Somando aqui, então, o saldo do dia, R$456. Mas por quê, professor? Te explico. Porque entrou R$456 nesse dia, mas não saiu nada. Então, o saldo do dia foram só entradas, 456, tá? E aí, como que fica o saldo do caixa neste dia? O saldo do caixa do dia foi R$456, e aí você vai colocar aqui o saldo do dia anterior. O saldo do dia anterior era 570, esse cara aqui, ó, 570. Muito bem, coloquei o saldo do dia anterior, agora eu coloco as saídas, o saldo do caixa. Basta somar os dois. Somando os dois aqui, 456 mais 570 dá 1.026. 1.026. Este é o saldo do caixa no dia 7. Tudo bem até aí? Depois, no dia 8. Qual é o saldo do caixa no dia 8? No dia 8 não teve entrada, não teve saídas. Então, o saldo do caixa no dia é 0. Nem sobrou e nem faltou. É 0 o saldo do caixa. Qual era o saldo do dia anterior? 1.026. Ele é o saldo do dia anterior. Mais o saldo do caixa no dia, que é 0, então vai permanecer 1.026. Muito bem, feito isso, vamos para o dia 9. No dia 9, teve uma entrada de 664 e teve uma saída de 112. Então, você vai confrontar aqui, qual é o saldo do dia? 664 de entrada, menos 112 de saídas, que vai dar, então, 552. De onde saiu esses 552? Peguei os 664 e tirei os 112. Cheguei em 552. Esse foi o saldo do caixa no dia. Entrou esse e saiu esse, sobrou esse. Tudo bem? E aí, qual era o saldo do dia anterior? No saldo do dia anterior, eu tinha R$1.026. Esse era o saldo do dia anterior. E aí, qual é o saldo do caixa nesse dia? Quanto sobrou no caixa nesse dia? 1.026 menos 552. Agora, eu vou precisar olhar na minha colinha aqui, que dá 1.578.
1.578. Né? Eu preciso somar os dois. Por que eu preciso somar os dois? Porque os dois valores são positivos. Então, eu peguei 664, tirei 112, sobrou nesse dia 552. Mais o que eu tinha do dia anterior, mais os 1.026 que tinha do dia anterior, sobrou então no caixa R$ 1.578. Muito bem. Isso aqui nós estamos acompanhando dia a dia o saldo do caixa. Perceba, meus queridos, que você consegue saber exatamente quanto tem que ter no caixa naquele dia. E aí, todo dia você vai precisar ir conferindo o saldo que está lá na conta do banco, mais o que você tem em dinheiro aqui, e tem que ser igual a este, sempre igual ao saldo atual, tá? Vamos terminar aqui. No dia 10, a mesma coisa. No dia 10, olha lá, não teve saídas, perdão, não teve entradas e teve saídas de 580, não é? Então, o saldo do caixa era 1.578, o saldo do dia é 580 negativo. 580 negativo. Por que negativo? Porque só saiu dinheiro nesse dia e não entrou nada. Então, o saldo do dia foi negativo em 580. Muito bem. E aí, qual era o saldo do dia anterior? 1.578. 1.578 era o saldo do dia anterior. Ora, se só saiu 580 e eu tinha 1.578, o saldo do dia aqui é R$ 998. R$ 992. Deixa eu conferir aqui na minha colinha. R$ 998. Esse é o saldo do caixa no dia 10. E no dia 20, mesma coisa. No dia 20 não teve entradas de dinheiro, só teve saídas de dinheiro, né? Saiu 61. Então, qual foi o saldo do caixa no dia? Foi, então, uma saída de R$ 61. Menos 61, por quê? Porque não teve entradas no dia 20 e só teve uma saída de 61. Então, o saldo do caixa no dia foi negativo em R$ 61. E o saldo do dia anterior a gente vai colocar aqui, que é R$ 998. Percebam que o que finalizou o caixa ontem é o saldo hoje. Começou o caixa hoje. Aí saiu R$ 61, vai ficar R$ 937 o saldo do caixa no dia 20, tá? Então, percebam que no dia 20 o caixa ficou negativo em 61, porém o saldo total do caixa tem que ter lá no caixa R$ 937. Repito, vai lá na conta, o saldo da conta mais o saldo do dinheiro que você tem aqui em mãos, tem que dar R$ 937. Esse é o saldo do caixa no dia 20. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa aqui com os totais, né? Os totais vai fazer a mesma coisa. Então, eu tenho que pegar, entrou 1.270, o total das entradas, tá aqui, ó, total das entradas, 1.270, e saíram 1.433. Você recebeu ao longo desse mês 1.270 e você gastou ao longo desse mês 1.433. Simples assim. Neste caso, você gastou mais do que você ganhou. Se você gastou mais do que você ganhou, então o seu saldo vai ficar negativo. O saldo do mês vai ficar negativo, não é? Vai ficar negativo em R$ 163. Menos 163. Quer dizer, nesse mês, comparando tudo que entrou e comparando tudo que gastou, tudo que saiu, né, ficou faltando R$ 163. Você gastou mais do que você ganhou, e aí o seu caixa ficou negativo, tá? E muito bem. E aí, qual era o saldo inicial lá no começo do mês? Nós tínhamos um saldo lá, né? Um saldo inicial de R$ 1.100, que era o saldo do caixa. R$ 1.100 era o que você tinha no caixa no começo do mês. Perceba que agora nós estamos falando do fechamento total, nós estamos fechando o mês.
Então, o que acontece? Você tinha R$ 1.100 no caixa, não é? No início do mês. Fez toda essa movimentação aqui, que resultou em entradas de 1.270 e saídas de 1.433. Então, pensa comigo. Você tinha 1.100 mais as entradas de 1.270 menos as saídas de 1.433. Fazendo essa continha aqui, você vai chegar exatamente em R$ 937. Este daqui é o saldo do seu caixa no último dia do mês de janeiro, no dia 31 de janeiro, tá? Muito bem, você começou, você analisou aqui dia por dia, comparou as entradas, né? Entendeu aqui que entrou, você foi acompanhando todo o movimento do seu caixa ao longo do mês, tudo que entrou, tudo que saiu, conferiu os valores, se batia do banco, se batia com o caixa, né? Bateu tudo, você foi conferindo. Aqui você já foi fazendo análise. Muito bem. E aí o que acontece? O seu saldo ficou R$ 937. Ponto. Esse foi o seu saldo do caixa no mês. Fechou o caixa, né? Será que esse mês foi bom para você? Se você olhar para o saldo final do caixa, você pode dizer, professor, está positivo, então foi bom. O saldo final está positivo, mas é porque tinha uma reserva do mês passado. Se você for olhar só para esse mês, você vai perceber que o seu mês não foi tão bom assim. Seu mês foi ruim. Você gastou R$ 1.433 e ganhou só R$ 1.270. Quer dizer, o seu mês gerou um valor negativo, faltou R$ 163, tá? Então, o seu caixa fechou o mês negativo em R$ 163, quando você compara as entradas e as saídas do caixa. É preciso observar aqui duas coisas, né? Se o resultado ficou negativo, você precisa tomar duas ações. Ou você precisa reduzir as suas despesas do mês e verificar aqui qual despesa você precisa reduzir, ou então aumentar as suas receitas do mês. Procurar vender mais, aumentando as suas receitas e diminuindo as suas despesas. É o único jeito. Você tem que fazer a análise e procurar formas de aumentar de receitas e diminuir despesas. Se não for possível diminuir despesas, você tem que aumentar a receita. Se não for possível aumentar a receita, então você vai ter que diminuir a despesa. Você vai ter que fazer ajustes aqui para melhorar o resultado desse mês. Isso é fatal, não tem como escapar. Então agora você vai fazer a análise do seu mês, verificar despesa por despesa qual pode ser reduzida e reduzir. Se não for possível, você tem que arrumar formas de vender mais para que possa ter mais receitas e se livrar desse valor negativo aqui como resultado, como fechamento do mês, tá? Agora nós vamos fazer tudo isso para o mês de fevereiro. Vamos lá. Muito bem, agora nós vamos preencher o relatório do mês de fevereiro, né? Como você lembra, o mês de janeiro terminou com um saldo de R$ 937. Foi assim que nós terminamos o mês de janeiro e automaticamente a gente começa o mês de fevereiro com um saldo anterior de R$ 937. Muito bem, agora vamos começar a preencher as movimentações de fevereiro. Então, olha lá, no dia 2, houve um recebimento de R$ 250 em dinheiro. Então, no dia 2 de fevereiro, em dinheiro, R$ 250. Muito bem, já lançamos. Depois, no dia 5, houve um recebimento via Pix de R$ 356. Então, vamos lá, no dia 5, via Pix, Pix, dia 5, R$ 356. R$ 356. Muito bem. Depois, no dia 8, houve um recebimento via cartão de débito, no valor de R$ 664. Então, no dia 8, cartão de débito, 664. Mas lembra que a venda ocorreu no dia 8, mas o recebimento se dá no dia 9. E você só vai colocar no caixa no dia em que esse dinheiro estiver disponível. Ou seja, dia 9. Né? Então, no dia 9, cartão de débito, R$ 664. Tá? E assim a gente finaliza as entradas do mês de fevereiro.
Né? Então agora é só somar as entradas. Vamos lá, no dia 2, somando aqui, ó, o total, R$250. No dia 4, não houve entradas. No dia 5, somente a entrada de 356. No dia 8, não houve entradas. No dia 9, somente a entrada de 664. Depois aqui, ó, no dia 10, também não houve entradas. E no dia 20, também não houve entradas. Muito bem, já fizemos as entradas. Agora vamos fazer as saídas. As saídas funcionam assim, ó, acompanha aí no seu e-book. No dia 4, pagamento de aluguel no valor de R$680. Então vamos lá, no dia 4, agora as saídas. Lembra a parte vermelha da sua planilha? No dia 4, saídas, aluguel, R$680. Vamos colocar aqui, ó, R$680. Muito bem. Depois continua. No dia 9, pagamento da conta de energia elétrica no valor de R$182. Então vamos lá. No dia 9, energia elétrica, R$182. 182 de energia elétrica. Seguindo, depois no dia 10, compra de mercadorias para revenda, no valor de R$680. Então, no dia 10, mercadorias, aqui, mercadorias, no dia 10, R$680 de mercadorias. E, por fim, no dia 20, claro, o MEI não pode esquecer, no dia 20, o pagamento do DAS, R$61, referente ao DAS do mês de fevereiro, pago em fevereiro referente a janeiro, né? Sempre assim. Muito bem, lançamos então as saídas de fevereiro. Agora é só apurar os saldos, né? Então vamos lá, qual foi o saldo do dia 2? Uma entrada de 250, não houve saídas no dia 2. Não houve saídas. No dia 4, houve uma saída de R$680. Então, total das saídas, R$680. Total das saídas do dia 5. Não houve saídas no dia 5. Total das saídas no dia 8. No dia 8 também não houve saídas no dia 8. Total das saídas no dia 9. Apenas R$182. Isso mesmo. R$182. Depois, no dia 10. No dia 10, houve saídas de R$680. E no dia 20, saídas de R$61. Total das saídas, né? Você vai somar aqui todas as saídas do dia 20. Muito bem. Agora a gente vai somar linha por linha. Então vamos somar ali o total das entradas em dinheiro. Então somando aqui por linha, R$250. Depois, cartão de débito. Vamos olhando aqui, ó, somando a linha, R$664. Depois, Pix. Somando a linha aqui, ó, R$356. Tá? Somando o total, você pode somar tanto na linha quanto na vertical, que vai dar R$1.270. Se você somar a linha aqui do total, dá 1.270. Se você somar os três valores aqui, também dá 1.270. Muito bem. Vamos somar a linha agora das saídas. Somando a linha das saídas, aluguel, 680. Muito bem. Energia elétrica, 182. Mercadorias, 680. E o DAS, que é R$61. R$61. Muito bem. Somando aqui tanto a linha do total, se a gente somar a linha do total aqui, vai dar exatamente R$1.603. R$1.603 é o total das saídas. É a soma de 680 mais 182 mais 680 mais 61.
Somando esses quatro valores aqui, R$ 1.603, segundo a minha colinha aqui. Muito bem. Feito isso, agora a gente vai confrontar dia a dia. Vamos lá para o dia 2. Como é que funciona no dia 2? Teve entrada de 250 e não teve saídas. O saldo do dia, então, R$ 250. E aí o meu saldo do dia foi R$ 250, mais os 937 que eu já tinha, o saldo do dia ficou R$ 1.187. R$ 1.187. Esses 1.187 do dia anterior vêm aqui para o saldo anterior, 1.187. Agora vamos confrontar o dia. Não houve entradas, só houve saídas de 680. Então o saldo do dia vai ficar negativo, menos 680. Porque nesse dia só saiu dinheiro, o saldo do dia menos 680. Mas eu tinha um saldo no caixa de 1.187. Então, 1.187 menos esse 680, que é o saldo do dia, vai sobrar aqui, então, ó, R$ 507 é o saldo do caixa nesse dia. Depois, no dia 5, entradas de 356, não houve saídas, o saldo do caixa, 356. O saldo do caixa neste dia, tá? E aí o saldo do dia anterior, que era 507, sobe para cá, né? R$ 507. Muito bem, qual é o saldo do caixa nesse dia, no final desse dia? 356 mais 507, que dá 863. 863. 863, segundo a minha colinha ali. 863, a soma desses dois valores. Muito bem, esse saldo final aqui, ele vem para cá, para o anterior, 863. Muito bem, no dia 8 não houve entradas e também não houve saídas. Então o saldo do dia é 800, o saldo do dia é 0, né? Não entrou nem saiu, não movimentou nada, o saldo do dia é 0. Mais R$ 863, o saldo atual do caixa é 863. Muito bem. Vamos agora para o dia 9. No dia 9, olha lá, teve entradas de 664 e teve saídas de 182. Qual é o saldo do caixa? 664 de entradas menos 182 de saídas. Que dá no dia 9 aqui, ó, dá um saldo de R$ 482. Aqui, R$ 482 é o saldo do caixa no dia. Nesse dia entrou 660, saiu 182, o saldo do dia é 482. Agora eu vou subir o saldo do dia anterior, 863. 863. Qual é o saldo do caixa nesse dia? 482 mais 863. Segundo a minha colinha ali, ó, dá 1.345. 1.345. Este é o saldo do caixa nesse dia. Depois, no dia 10, não houve entradas e houve saídas de 680. Depois, no dia 10, houve... No dia 9, vamos para o dia 10. No dia 10, não houve entradas e houve saídas de 680. Então, o saldo do caixa nesse dia vai ficar negativo em R$ 680. Negativo por quê? Porque só houve saídas do caixa, não houveram entradas. Saldo negativo em 680. E aí eu subo, então, o saldo do dia anterior. 1.345. 1.345. E qual é o saldo, então, do caixa neste dia? 1.345 menos 680. Segundo a minha colinha ali, ó, dá exatamente R$ 665. R$ 665 é o saldo do caixa no dia 10. Quando foi no dia 20,
né? Não teve entradas e só teve saídas de 61. Não é isso? Qual é o saldo do caixa? Menos R$ 61, porque só houveram saídas nesse dia, né? Então, agora eu subo o saldo de ontem, o saldo do dia anterior. R$ 665. Era o saldo do dia anterior, ele só subiu para cá, tá? Então, agora, 665 menos R$ 61 vai dar um saldo de R$ 604. É o saldo do caixa neste dia, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar aqui o total. O que eu preciso fazer? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar aqui o total, né? O total da coluna aqui, linha por linha, né? Então, o que acontece? 1.603, já somei o total das saídas. O que eu faço agora? Posso pegar, então, o saldo do mês. Estou fechando aqui, agora estou fechando o mês. Qual é o saldo do mês? Todas as minhas entradas, 1.270 foram as minhas entradas, menos todas as minhas saídas, que foram 1.603, tá? 1.270 menos 1.603 vai sobrar aí no seu caixa um valor negativo, menos R$ 333. O seu caixa ficou negativo de novo em R$ 333. Perceba que o negativo do mês passado foi 163. O negativo desse mês foi 333. O seu negativo está aumentando, né? O valor negativo do caixa está aumentando. É necessário rever urgentemente as entradas, formas de entradas de caixa e as saídas, né? As saídas de caixa, ou reduzir as saídas de caixa. Precisa rever essas despesas. Qual é a despesa que está aumentando? Por que está aumentando? Agir lá naquela despesa e cortar esse aumento. E reduzir aí por que aumentou, entender por que aumentou. E a saída e as entradas, gente, procurar urgente uma forma de ter mais entradas, tá? E então, meus queridos, olha lá, 333 foi o saldo do caixa, negativo do caixa, tá? E aí, se eu pegar, então, o saldo anterior, no começo do mês, que era de 937, o saldo no começo do mês era R$ 937. Foi assim que nós começamos o mês de fevereiro. E aí o que acontece? R$ 937. Se eu pegar então 937 mais 1.270 menos 1.603, vai sobrar no caixa exatamente R$ 604, que é o saldo do caixa no mês de fevereiro. Perceba, meus queridos, que não confunda resultado do mês com saldo do mês. Saldo do mês é o que sobrou no caixa no final do mês. Esse é o saldo. No nosso exemplo aqui, R$ 604, saldo do caixa no final do mês. O resultado de caixa no mês foi menos 333. Por quê? Porque você gastou mais do que você gastou, do que você ganhou de novo. Já fez isso no mês de janeiro e aqui no mês de fevereiro fez a mesma coisa e o pior, aumentou. Você gastou 1.603 ao longo do mês e ganhou 1.270. O seu saldo negativo aumentou. Precisa rever tudo isso, todas as despesas e todas as entradas, tá? Agora, nós vamos lá para a tela do meu computador para a gente fazer a análise mensal. Vamos comparar como foi o mês de janeiro, como foi o mês de fevereiro e vamos fazer as análises do mês. Vamos lá, até já! Muito bem, pessoal, agora estamos aqui na tela do computador, né, para a gente finalizar essa maratona, né, com a análise do fluxo de caixa, né? Então, vamos fazer a análise agora dos resultados. Nós fechamos lá na lousa o mês de fevereiro, não é? Com o saldo de entradas, com o total de entradas aqui, ó, em R$ 1.270, o total de entradas, 250 em dinheiro, 664 no cartão de crédito, 356 no Pix, somando então as entradas 1.270. Fizemos as saídas também lá na lousa, não é? Tivemos aqui 680, deixa eu abrir aqui para ver o valor exato.
Nós tivemos aqui R$ 680 de mercadorias, né? Depois nós tivemos de despesas administrativas financeiras, nós tivemos 61 do DAS, tivemos também 182 de energia elétrica e tivemos R$ 680 de aluguel nas saídas, né? E aí, somando então esses três valores, deixa eu fechar aqui, somando então esses dois valores aqui, totalizam total das saídas R$ 1.603. Novamente, como vocês já perceberam, né, 1.603, o total das saídas, é maior que 1.270, o total das entradas. Então, novamente, essa empresa gastou mais do que ganhou no mês de fevereiro, não é? Então, gastou 1.603, ganhou 1.270 no mês, e o resultado do mês, novamente, ficou negativo em R$ 333. Até aqui nós já fizemos na lousa, achamos na lousa também o saldo do caixa de R$ 604, foi com esse valor que fechou então o mês de fevereiro, não é? Fechamos o mês de fevereiro com saldo de caixa. Lembra, saldo de caixa é diferente de saldo do fechamento do mês, né? O fechamento do mês, o saldo do mês, é a diferença de tudo que entrou no mês e tudo que saiu do mês, né? Quando eu pego um e tiro o outro, eu encontro então o saldo do mês. Entrou 1.270, a empresa ganhou 1.270 e gastou 1.603, então no mês o saldo foi negativo em 303. E o saldo do caixa, no final do mês, no último dia do mês, foi então de R$ 604. Muito bem, e assim você vai fazendo para todos os meses, tá? E agora, meus queridos, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a análise, vamos comparar como é que foi o mês de fevereiro em relação a janeiro. Tá? Então, a gente vem aqui na abinha Análises, essa abinha que está em amarelo, e vamos comparar. Ao clicar na abinha Análises, você já percebeu que já trouxe para cá ó, os valores de janeiro, bem como os valores de fevereiro, né? Planilha exatamente igual, não preenchi nada aqui. Se você fez aí na sua, você viu que trouxe para cá automático, né? Então, no mês de janeiro, o resultado financeiro de janeiro foi negativo em R$ 163, ou seja, a empresa gastou R$ 163 a mais do que ganhou. E no mês de fevereiro, ela também gastou mais do que ganhou. No mês de fevereiro, ela gastou R$ 333 a mais do que ganhou. Então, eu preciso aqui fazer uma análise. Onde está essa diferença? Por que ocorreu essa diferença? Né? Então, nas entradas, você percebe que elas se mantiveram constantes. Né? As mesmas entradas que houve em janeiro foram as mesmas entradas que houve em fevereiro. Então, o problema não é as entradas, porque as entradas se mantiveram. O que gerou essa diferença no saldo de um mês para o outro não foi as entradas. Não foi uma redução nas entradas, não. As entradas se mantiveram as mesmas, então não há o que se mexer com entradas. Claro, meus queridos, entradas, se puderem aumentar constantemente, é sempre bom. Não é? Se puder aumentar sempre, é o objetivo, né, do MEI, aumentar cada vez mais as entradas. Então, as entradas têm que aumentar sempre. Já as despesas, não. Essas é o objetivo do MEI também, reduzir sempre as saídas, né? E observamos aqui ó, que nos custos operacionais, na categoria custos operacionais, houve um aumento, saiu de 580 para janeiro e foi para 680 em fevereiro. Ora, então já houve um aumento aqui. Isso está meio que justificando por que o resultado de janeiro de fevereiro foi maior do que o resultado de janeiro. Então, por que o resultado de fevereiro foi negativo maior do que o resultado de janeiro, né? Então, aqui está justificando uma parte. O ideal é a gente olhar qual foi a conta que gerou esse aumento. Então, dentro dessa categoria custos operacionais, nós vamos abrir aqui essa categoria para identificar qual foi a conta que gerou esse aumento, né? Então, você observa aqui nessa categoria aqui, mercadorias. Nós tínhamos pago 580 por ela e agora pagamos 680, né? Então, ou você deve ter mais mercadoria no seu estoque,
ou então o preço da mercadoria subiu, e aí você vai ter que repassar esse custo lá no seu preço de venda. Como não foi repassado, as suas entradas não alterou, tá? Então, é a primeira análise que a gente tem que fazer. Como que você vai repassar se foi um aumento, né, no preço da mercadoria, você vai ter que repassar, fazer uma nova formação de preço, e se não foi um aumento no valor da mercadoria, foi apenas mais quantidade de mercadoria que você comprou, você deve ter, então, uma sobra aí no seu estoque, tá? Muito bem, está justificado esse aumento. Vamos para o próximo, deixa eu fechar essa categoria aqui. Vamos para o próximo aqui, ó. As despesas administrativas, financeiras e de vendas eram 853 em janeiro e foram para 923 em fevereiro, não é? Então está aqui, foi nessa categoria que houve um aumento também nas despesas. Agora a gente tem que tentar, a gente tem que identificar qual foi essa despesa que aumentou e justificar esse aumento. Então vamos abrir aqui a segunda categoria, administração financeira de vendas, clico no maisinho, identifico aqui, abriu a categoria, e eu vou verificar, o DAS é o mesmo, 61 de janeiro, 61 de fevereiro, não houve alteração. A energia elétrica aqui, ó, em 112 em janeiro, já em fevereiro gastou 182. Então aqui já vimos que a energia elétrica aumentou. Por que a energia elétrica aumentou? Agora você vai ter que tentar justificar o porquê que o consumo da energia elétrica foi maior nesse mês. O que você fez de diferente no mês de fevereiro, né, que gerou esse aumento na energia elétrica? Né? Justifica? É fato, aumentou porque produziu mais. Se produziu mais, então você tem mais peças no estoque também. Talvez justifica porque que você comprou mais mercadorias. Né? O que causou esse aumento na energia elétrica? Talvez foi um desperdício de energia elétrica, energia ligada à toa, máquina ligada à toa. Precisa verificar o que está causando esse aumento na conta de energia elétrica. Se foi um evento que você fez, e aí, claro, por conta desse evento gastou mais energia, tudo bem, está justificado. Mas você precisa identificar cada aumento que teve em cada despesa. Tá? Só assim você vai conseguir identificar o erro e corrigir. Corrigir para quê? Para que no próximo mês de março esse aumento não ocorra. Ou se ocorra, você sabe por que ocorreu. Né? Muito bem, então já justificou aqui que o aumento foi de R$ 70. No aluguel também era 680 em janeiro, 680 em fevereiro, se manteve igual. Então foi o aumento da energia elétrica que causou essa diferença no resultado do mês. Tá? Então deixa eu fechar aqui. Já justificou, então. Foi o fato de comprar, desculpe, foi o fato de comprar mercadorias a mais, né, gerou um reflexo maior no fluxo de caixa. E aqui a questão da mercadoria você precisa entender. Você vai comprar mercadorias a mais só para ficar parado no seu estoque? Será que vale a pena? Né? Precisa fazer aí um planejamento de estoque, uma análise de estoque, porque você gerou um grande impacto aqui no seu caixa ficou negativo no mês de fevereiro. Será que só para ter o estoque lá aí na sua empresa, será que vale a pena? Né? Às vezes não precisava ter comprado tanto estoque assim, você poderia comprar menos estoque, e aí conforme você fosse precisando, você ia pedindo. Talvez você não ia causar esse impacto todo no seu caixa. Não é? A energia elétrica, você já deve saber o porquê que ocorreu, não é? esse consumo mais alto de energia elétrica, identificar o erro. Se não houve nada de anormal em relação a janeiro, não fez nada de diferente, começa a chamar aí um eletricista porque tem algum lugar aí roubando carga, está gastando energia elétrica à toa. Se vocês não fez nada de diferente em relação a janeiro. Né? Então são essas análises do fluxo de caixa que a gente começa a entender, né, como é que funcionam as coisas, por que a gente consegue controlar as contas. Né? Muitas vezes as pessoas poderiam deixar isso de lado, largar. R$ 70 a mais, deixa isso para lá. Não, é que R$ 70 esse mês, outro mês já aumenta mais 20, outro mês mais 50. Daqui a pouco, né, está fora do padrão. Então tem que manter aí uma média. Né? Você tem um orçamento a zelar, você tem que, né, manter uma média. Né? E houve aí grandes diferenças, correr atrás para identificar o porquê que houve essa diferença. Tá? Identificamos, então, e aí o fato de ter comprado mais mercadoria ou aumentado o valor da mercadoria, né? Se foi um aumento no preço da mercadoria, então você vai precisar reformular o seu preço de venda
né, para adequar o seu preço de venda a esse valor da mercadoria. E aí tem um monte de análise para fazer, né? Será que seu cliente vai suportar esse aumento no preço? Né? Será que o mercado, né, os seus concorrentes também estão aumentando? Provavelmente sim, estão aumentando. Muito provavelmente estão aumentando também, não é? Então, será que o seu mercado atende essa solicitação, a esse aumento de preço? Será que os seus concorrentes, né, vão aumentar o preço também porque a mercadoria subiu, porque a matéria-prima subiu? Você precisa fazer toda essa análise, tá? E repassar esse custo, claro, para o preço de venda para o seu produto, para que não gere assim tanto impacto no seu caixa, tá? Mas olha que curioso, meus queridos, no mês de janeiro, você ficou com, no exemplo aqui, né, ficou com um caixa negativo em R$ 163, né? E no mês de fevereiro, você ficou com um caixa negativo de R$ 333. Esse foi o resultado do mês. Mas observa, se a gente pegar a diferença, né, aqui nos custos operacionais, que era 580 e foi para 680, então isso prova que aumentou aqui, aumentou R$ 100, não é? Aumentou R$ 100, de 580 foi para 680. Já as despesas administrativas e financeiras, que eram de 853, elas foram para R$ 923. Então, elas aumentaram em R$ 70. Em R$ 70 foi o aumento que teve aqui, não é? Então, no total, o aumento que você teve foi de R$ 170. Somando aqui os dois valores, você teve um aumento aqui de R$ 170. Esse foi seu aumento. Agora, se a gente comparar esse aumento, né, com relação ao resultado anterior, você vai ver que ele mais que dobrou o seu resultado, né? Pensa, se o seu resultado de 163, se você tivesse gastado o dobro dele, o dobro seria 326. Né? R$ 326 seria o dobro. Então você gastou, você teve um resultado de R$ 333. Né? Um simples aumento no custo operacional, um simples aumento na sua administração de vendas, causou um impacto de mais de 100% no seu resultado. Como é que você pode fazer essa conta? Você pode pegar aqui os R$ 170, que foi o valor total do aumento, R$ 170, né? E você pode dividir esses R$ 170 pelo valor que você tinha no caixa, pelo valor que foi o resultado de janeiro. No caso, você pode dividir os R$ 170 pelos 163, que foi o seu resultado de janeiro. Então, ao pegar o aumento que teve de janeiro para fevereiro de R$ 170 e dividir pelo seu resultado de janeiro, no caso R$ 163, você vai identificar o quanto ele cresceu. Olha aqui o que eu fiz. Ó. Eu peguei os R$ 170, que foi o valor do aumento de janeiro para fevereiro, e dividi pelo resultado de janeiro. Para quê? Para identificar quanto foi o crescimento em relação ao resultado de janeiro. O quanto aumentou no mês de fevereiro em relação ao resultado de janeiro. E aí peguei os R$ 170, que foi o valor que aumentou, e dividi por R$ 163, que foi o meu resultado de janeiro. Na realidade foi negativo, né? Mas aqui você usa positivo. Então, R$ 170 o aumento menos o meu resultado de janeiro, que foi 163. E resulta em 1,04. 1,04 é um número decimal ainda, que para transformar em percentual, eu preciso multiplicar esse valor por 100. Ou aqui no Excel, eu simplesmente peço para ele colocar esse valor na forma percentual. Ao transformar esse valor em percentual, que é apenas pegar esse número e multiplicar por 100, ele mostrou para mim aqui, ó, 104%. E o que é esse 104%? Foi o quanto aumentou o resultado de fevereiro em relação ao resultado de janeiro. Né? Aumentou, mas nesse caso aqui, aumentar o resultado é bom, é maravilhoso, mas nesse caso aqui não é bom, porque aumentou o seu resultado negativo. Né? No mês de janeiro, você ficou devendo R$ 163.
No mês de fevereiro, você continuou devendo R$ 333. Então, aumentou a sua dívida, né? Aumentou o resultado negativo. Aumentar dívida não é bom. A sua dívida aumentou em 104%, mais que dobrou a sua dívida, o seu resultado. Pelo simples fato de ter gerado um aumento aqui nas contas operacionais e também nas contas administrativas e financeiras, né? Se você quiser perceber, ó, confere comigo, você teve um aumento de R$ 170. Se a gente pegar, então, R$ 170 igual, igual R$ 170 e dividir pelo total de despesas das saídas de janeiro, no caso 1.433, a gente vai achar aqui, ó, 11,83%. O que isso quer dizer? Que um aumento de 11,83%, na realidade aqui apareceu 0,1186. Deixa eu aumentar o zoom aqui para facilitar para você enxergar. Ó. 0,1186. O que é esse 0,1186? É o quanto aumentou, deixa eu pegar aqui, ó, R$ 170, que foi o aumento que teve de janeiro para fevereiro, né? R$ 100 na mercadorias e mais R$ 70 na energia elétrica. Então, aumentou 170. Se eu pegar esses R$ 170 e dividir pelo total de saídas de janeiro, que é 1.433, houve um aumento, então, transformando em percentual, ó, de 12%. Então, um aumento de 12% nas suas despesas causam um aumento de 104% no seu resultado. Então, não tem essa história de aumentou pouquinho. Aumentou foi muito. Um pequeno aumento de 12% nas suas despesas, um pequeno aumento de 12% nas suas despesas, gera uma alavancagem no teu resultado de 104%. Né? Então, o seu resultado mais que dobrou. Como você aumentou despesa, o seu resultado aumentou negativo. O seu resultado negativo cresceu. Saiu de menos 163 e foi para menos 333. Né? Então, você mais que dobrou o seu resultado negativo. Então, não pense que pequenos aumentos não interferem no seu resultado, interfere sim. Né? Pequenos aumentos na sua despesa geram grandes aumentos no seu resultado negativo também. Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Controle cada despesa que você tem. Não deixe aumentar, e se aumentar, justifique o porquê está aumentando. Tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês, meus queridos, porque o nosso tempo aqui é curto, né? E esse vídeo já ficou bem grande, já ficou bem longo, né? É um conteúdo muito rico, é um conteúdo muito importante, né? E no curso que eu vou oferecer para vocês no terceiro dia eu vou falar do curso Finanças do MEI, Destravando as Finanças do MEI. Lá sim a gente vai ter mais tempo à vontade, né? As aulas vão ser gravadas, e aí eu vou ter tempo à vontade para fazer essas análises para você com mais calma, com mais detalhe. Vamos fazer análise vertical, análise horizontal, vamos entender com mais detalhe esse conceito de alavancagem, né? Então vai ficar muito mais calmo, muito mais tranquilo, muito mais simples, né? Mas vamos deixar o curso, né, para falar aí no último dia, eu vou dar mais detalhes para vocês do curso, tá? Mas espero que vocês tenham gostado aqui desse primeiro dia da maratona, tá? Foi muito interessante, fizemos aqui essa integração lousa, planilha, planilha, lousa, lousa, planilha, ficou assim, bem interessante, ficou bem legal, bem dinâmico, né? Espero que vocês tenham gostado, não esquece, amanhã, quinta-feira, dia 25, nós teremos então a nossa live, né? Então a nossa maratona de amanhã é ao vivo, não é? Vamos falar aí sobre preço de venda, sobre formação de preço de venda. Né? Então eu espero você amanhã ao vivo às 19 horas. Até lá!